o tema é liderança sem compaixão, Davi e Urias, segundo Samuel 11 e 12. Uma máxima da gestão moderna diz que estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa é uma bênção. Estar no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada e fazendo a coisa errada é um desastre. E isso acontece todo dia, comigo, com você, com Davi. Com Davi, o rei de Israel, líder inquestionável, amado pelo povo. Seu nome já o diz, Davi, o bem-amado. Dos seus feitos heróicos nos falam os 2 livros de Samuel. E o primeiro das crônicas também. De forma diferente, mas fala de Davi. Na verdade, o primeiro livro das crônicas, capítulo 20, verso 1 e 3, omite um episódio importante ocorrido com o rei Davi, o episódio de Urias, o Eteu. O relato aparece, contudo, no segundo livro de Samuel 11 e 12. Davi no lugar errado. Como rei, líder da nação, Davi deveria sair para fazer guerra. Assim era o costume, diz o início da narrativa, capítulo 11, verso 1. O lugar certo em que ele deveria estar era Rabá. Para lá foi o seu exército. Mas Davi permaneceu em Jerusalém, em seu palácio real, no seu recôndito e conforto e em segurança. Davi na hora errada. Numa tarde preguiçosa, o rei se levantou do seu leito e passeou despreocupado pelo terraço do palácio. Ele não parece estar preocupado com os assuntos do reino, nem com o conflito em andamento em Rabá. Davi está absorto na paisagem. O rei avista uma bela mulher. Da arcada da sua varanda, vislumbra uma mulher em seu momento de banho. Formosa esta mulher, conclui os olhos do monarca. Davi com a pessoa errada. Ele quer saber de quem é aquela mulher que encanta seus olhos. Quem é aquela mulher de beleza ímpar que lhe desperta os desejos? É Betseba, informam seus súditos, mulher de Urias, o Eteu. Urias, soldado valente que está no campo de batalha a serviço do rei. O rei Davi, que deveria estar junto aos seus soldados, escolhe outra companhia. Ele ordena aos mensageiros, tragam-na aos meus aposentos. E aí, Davi fazendo a coisa errada. Os passos para isso já foram dados. Agora o monarca deita com a mulher de Urias, mulher em período fértil. Davi, o líder de Israel, em vez de gastar sua força fazendo batalha, em vez de investir o seu suor na guerra, prefere exaurir suas forças nos braços da mulher de Urias, seu bravo e fiel guerreiro. Davi, no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, fazendo a coisa errada. Não em Rabá, mas em seus aposentos. Não na vigília da noite, mas numa tarde preguiçosa. Não com seus soldados, mas com a mulher de um deles. Não fazendo guerra, mas se deleitando no prazer. Agora o problema. Está consumado. Betseba retorna à sua casa. Davi continua no palácio. E o inesperado acontece. Estou grávida, diz Betseba. Em pouco tempo a notícia de sua gravidez ressoa nos corredores da casa do rei. A novidade cai como uma bomba nos ouvidos do rei. Provoca um estampido surdo, como num campo de batalha. Não estava no programa engravidar a mulher. Não era esse o resultado esperado por Davi. Isso definitivamente não estava nos planos do rei Davi. Como dissemos, uma gravidez indesejada. Davi agora travará uma batalha bem mais difícil, uma luta em glória, uma guerra contra si próprio, sem saber que a batalha já está perdida. Para fazer frente à delicadíssima situação, Davi vai utilizar todos os seus talentos de líder. Davi vai mobilizar todas as suas estratégias.
Davi vai usar todo o seu prestígio e ardis para solucionar o problema. O planejamento estratégico de Davi. Então o rei de Israel põe em movimento o seu planejamento estratégico na gestão do problema. A primeira etapa é mandar trazer Urias para uma entrevista, capítulo 11, verso 6. Dissimulando suas verdadeiras intenções, Davi pergunta a Urias sobre o desenrolar da batalha em Rabá. Fato estranho esse de chamar um soldado para saber dele sobre a guerra. Melhor seria mandar vir Joabe, o comandante. Mas não se questiona a decisão de um líder do quilate de Davi. Após as perguntas formais, Davi diz a Urias para ir para casa. A porta do palácio mal se fecha quando Urias sai e o rei envia um presente ao fiel soldado. Urias não imagina o propósito de tais lisonjas. E o monarca tem por certo que tudo acabará bem, pois sua estratégia é infalível. Caso resolvido, Urias irá para sua casa, fará amor com sua mulher e todos pensarão que Betseba concebeu do seu marido, Urias. Uma visita inesperada, por certo. Estratégia simples e eficiente, calcula o rei. Só tem um problema. Davi não contava com a atitude de Urias. O bravo guerreiro não vai para casa. Pelo contrário, permanece na porta da casa real, deitado junto aos seus servos e os servos do seu senhor. A primeira adequação no planejamento estratégico. Um probleminha a mais para o rei resolver. Não estava no script isso que Urias fez. Mas afinal, o que é um probleminha para um estadista da envergadura de Davi, não é mesmo? Vamos resolver isso imediatamente. Chamem Urias. Por que cargas d'água, Urias, você não foi para casa? Questiona Davi. O rei imaginara que isso deveria ser um desejo natural de qualquer guerreiro. Voltar para casa, para a segurança do lar, para os braços da mulher amada. E amar, e descansar, e revigorar as forças. Por que, Urias, você não foi para sua casa? Verso 10 do capítulo 11, pergunta Davi. A resposta de Urias é como uma crítica sutil à atitude do rei. Ele diz, a arca, Israel e Judá ficam em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Segundo o livro de Samuel 11:11. A firmeza do fiel soldado é inabalável. Sua convicção do dever é inquebrantável. Sua disposição em lutar é inviolável. Sua lealdade para com seus pares, com seus superiores, com seu povo, com seu rei, com seu Deus presente na arca é inquestionável. A resposta de Urias, seu nome significa luz, chamas do Senhor, soa como crítica ao rei Davi, pois é como se o soldado dissesse, tu, ó rei, é quem devias agir deste modo. Diante de um posicionamento tão resoluto de Urias, é preciso mudar a estratégia para solucionar o problema que ainda persiste. A segunda adequação no planejamento estratégico. Que tal uma festa? Fica aqui no palácio ainda hoje, Urias. Verso 12. Davi oferece ao guerreiro uma festa, comida, bebida e diversão, pão e circo. O rei embriaga Urias. O monarca sabe que o excesso de bebida tira um homem da sua razão. Sabe o rei que a embriaguez rompe os limites sociais. Pela tarde, o leal soldado, trôpego por causa da bebida, deita finalmente na sua cama. Contudo, não com sua mulher, como planejava Davi, mas com os servos do seu senhor. A determinação de Urias frustra a estratégia de Davi, seu senhor. Em outras circunstâncias, o rei de Israel provavelmente elogiaria Urias por essa atitude.
o condecoraria por lealdade, ofereceria uma festa, talvez até uma promoção, uma patente superior. Porém, na atual conjuntura, a atitude de Urias agrava o problema. Nada parece persuadi-lo de sua decisão de ir para casa. Nada e ninguém conseguirão demover o soldado do seu foco. A crise está instalada no Palácio Real. É preciso debelar essa situação. E Urias não está colaborando para a solução do problema. Sua lealdade é vista como contumácia, sua firmeza como teimosia. Suas melhores qualidades transformaram-se em um empecilho para a gestão dos problemas pessoais do rei Davi. Um problema radical exige uma solução radical também. E a solução radical requer que o problema seja eliminado definitivamente. Davi perde o foco. O problema passa a ser agora Urias, o heteu. A terceira adequação no planejamento estratégico. O rei tem que maximizar seu potencial de líder. Assim, põe o aparato militar do reino a seu serviço pessoal. O exército de Israel tem uma guerra para lutar. Os soldados estão empenhados em conquistar uma vitória contra os filhos de Amon. E seu líder supremo está preocupado em resolver o seu problema particular. Davi sentencia Urias à morte. E pelas leais mãos do próprio Urias, verso 14, Davi envia sua sentença de morte ao comando militar em Rabá. Joabe, coloque Urias no front. Expõe Urias ao alcance das armas inimigas. Deixe-o só para que seja ferido e morra. Joabe sabe que esse estratagema de combate não é bom, nem seguro. Joabe sabe que isso resultará em baixas na corporação. Todavia, recebeu ordens do rei. Como questionar seu senhor, um exímio estrategista militar? Os sucessos de Davi o comprovam. 1 Samuel 11, 21. Joabe faz parte de uma estirpe de homens leais. Como Urias, Joabe mantém a obediência incondicional ao rei. Ele executa o mandato do monarca sem questionar. E Urias jaz morto e com alguns valentes de Davi. Notícias do front. Chega ao palácio em Jerusalém. Ao arauto do exército que traz as novas é recomendada cautela. Cautela ao informar o rei sobre a morte dos soldados. Uma ação bélica desastrosa. Joabe sabe disso e instrui o mensageiro a enfatizar que Urias, o heteu, também foi morto. Como se o rei Davi já não soubesse. Ao enviar o arauto de volta a Joabe, Davi, com cinismo, diz: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele. Capítulo 11, verso 25. Foi uma fatalidade, Joabe, é a vida. O que se há de fazer? Planejamento estratégico enganoso. Davi parece aliviado. Há um tom de alívio em suas palavras. Alívio por ter obtido sucesso no seu plano para solucionar um problema de Estado. Não foi bem como ele havia planejado. A solução do problema exigiu algumas correções de rota. Mas no final tudo acabou bem. Afinal, tudo deu certo. Urias morto, Betseba viúva, e o caminho livre para Davi desposá-la. Um grande líder com uma grande solução. Caso encerrado. Lê do engano. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Verso 27. Em todo o percurso da gestão do problema, criado pelo próprio Davi, ele não teve em conta o seu Deus. O planejamento estratégico desmascarado. E vem Natã a Davi, 12:1. Natã, o profeta, a boca do Senhor. Sutilmente, Natã conta uma história a Davi, uma história de crueldade e abuso de poder. Um homem poderoso e rico defrauda um homem fraco e pobre, tomando-lhe seu único e mais precioso bem, uma ovelhinha. Capítulo 12, versos 2 a 4.
Natã sabiamente comove seu rei ao relatar que a cordeirinha não é um animal qualquer, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços. Ele a tinha como filha. Capítulo 12, verso 3. O profeta quer despertar o senso de justiça de Davi. Uma história de causar indignação. E causa em Davi um ataque de furor. Ira tão intensa que o rei decreta a morte do homem rico. Motivo? Porque não se compadeceu do homem pobre. Verso 6. Palavras de um rei sábio e justo, que defende o direito dos súditos do seu reino, que se compadece e julga a causa dos seus servos. Então, no auge da sua indignação, Davi escuta: este homem sem compaixão é você. Eis aqui o ponto crucial da narrativa. Davi mostra compaixão pelo homem indefeso por causa da cordeirinha. Todavia, foi incapaz de qualquer compaixão por Urias, seu leal soldado. A palavra de Natã é uma denúncia que se fundamenta em uma pergunta básica. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Capítulo 12, a primeira parte do verso 9. A acusação é clara. Feristes Urias, o Heteu, e mataste com a espada dos filhos de Amon, e ainda por cima tomaste a mulher dele. Segunda parte do versículo 9. Davi havia se lembrado de dizer a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos, mas se esquecera de levar em conta os olhos do Senhor, aquele que vê o íntimo, aquele que sabe as intenções do coração. Olhos daquele que sonda e conhece os pensamentos. Depois da denúncia, a sentença. A espada não se apartará da sua casa. O mal sobrevirá à tua casa, dentro dos teus muros, diante da tua vista. O que fizeste em oculto, farei perante Israel e o sol. Versos 10 a 12. Urias, luz do Senhor, revela a liderança sem compaixão do grande rei Davi. O planejamento estratégico desastroso, desmascarado. Davi sente a palavra do Senhor cortar sua própria carne e confessa: pequei contra o Senhor. Ao que Natã replica proclamando o perdão de Adonai. Também o Senhor perdoou o seu pecado. Capítulo 12, verso 13. Mas o reconhecimento da falta por Davi e o perdão do Senhor não evitam as trágicas consequências dos atos de Davi. O rei não precisará esperar para sentir na própria pele os resultados de sua ação desastrosas. Meses de sofrimento. Da decisão de ficar em Jerusalém, o intercurso com Betseba, até a morte da criança nascida dessa relação, decorre meses de sofrimento. Meses a fio durante os quais Davi teve que dissimular, mentir, enganar, trapacear e matar. Retomar o caminho. Pergunta e respostas óbvias. Como poderia Davi ter evitado tanto sofrimento para todos? Tomando a decisão certa, ter ido a Rabá com seu exército. Importa ao rei agora retomar a sua carreira no momento em que ela foi interrompida. Em 12, 26 a 31, Davi retoma o lugar certo, a hora certa, a pessoa certa e faz a coisa certa. Reassume seu papel de líder. Ele vai para Rabá, está presente na hora da batalha, fica junto com seus soldados e participa da luta contra os filhos de Amon. Não resta dúvida de que a gestão de problemas exige planejamento, exige soluções estratégicas. Entretanto, não sem compaixão, pois da compaixão depende o sucesso na gestão de problemas. E a compaixão não é um elemento no planejamento estratégico. É, isto sim, seu pressuposto básico, o seu fundamento. Portanto, qualquer liderança que elabore um planejamento estratégico que ignore valores fundamentais como a compaixão
está fadada ao fracasso e muito, mas muito próxima mesmo de agir injustamente. Amém.